Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia. Estamos aqui para falar sobre treta. Meu humor está praticamente inexistente porque nos últimos dias a temperatura em São Paulo fica acima dos 30 graus. Teve essa polêmica ridícula que eu vou comentar hoje aqui. E assim, não consigo acertar a luz desse vídeo. E é isso, entendeu? Tipo, essa é a energia desse vídeo. Ontem. Bom, quando vocês verem esse vídeo não vai ser ontem, mas enfim, domingo, o Felipe Neto decidiu nos presentear com sua brilhante opinião. Antes de mais nada, quem é Felipe Neto? Para fins desse vídeo, basta você saber, se você passou a última década numa caverna, o Felipe Neto é um empresário, grande empresário de produtor de conteúdo na internet, o maior youtuber brasileiro. Ele tem 35 anos e começou a carreira falando muito mal e de forma muito abrasiva de coisas extremamente populares. Então, por exemplo, o Restart, que era uma banda emo. Incrível falar o Restart como algo muito popular, mas enfim, na época era. Crepúsculo e essas coisas. Ele era tipo o anti-Garoto Capricho, assim, tudo. Ele odiava tudo. Mas enfim, daí esse fim de semana, ele leu o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que tá fazendo um super sucesso, assim, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aparentemente esse livro é um queridinho do BookTok, que é a comunidade literária no TikTok. E ele ficou extremamente irritado com o livro e decidiu desabafar para os seus 33 milhões de seguidores, contando só Twitter e Instagram, que é basicamente onde essa treta se desenrolou. O Twitter ficou em polvorosa, e aí também chegou no BookTok, no BookTube. Tenho certeza que vai ter mais vídeos sobre isso, de outras pessoas. Então, assim, a galera, ele realmente pegou no nervo. E eu vou contar aqui tudo o que aconteceu e dar a minha opinião. Enfim, daí Felipe foi lá e escreveu o seguinte: uma tragédia de leitura. Um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mas fantasiado de ficção no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do meu coração, leia mais livros. E não é só isso. Se ele tivesse parado aí, ok, né? Meio desnecessário, um tom meio desnecessário, sim, mas eu entendo porque eu já tive livros que me deixaram nessa condição de revolta. Mas enfim, aí ele continuou. E do fundo do meu coração, se vocês virem alguém que se diz especialista recomendando esse livro, eu sugiro que você deixe de seguir as dicas. De duas, uma. Ou a pessoa não entende de literatura, ou ela sabe muito bem o pedaço de cocô que leu e está te recomendando porque sabe que é o típico livro caça-níquel que costuma funcionar. Desculpa se algum booktalker recomendou esta bomba. Eu não vi ninguém, mas se recomendou, olha, meu parça, tu só pode estar de sacanagem. Vamos dissecar o que foi dito até aqui, não, né? Ainda vai ter mais coisa que ele falou, mas vamos partir do pressuposto que tivesse parado por aqui. O Felipe
obrigado a gostar da Biblioteca da Meia-Noite? Em hipótese alguma. Ele pode achar que é o livro mais fedido, furreco, fuleira, produzido pela humanidade. Isso é completamente indiferente. Eu nunca li a Biblioteca da Meia-Noite. Eu acho que eu inclusive eu ganhei de uma seguidora minha. Tá na lista de que eu gostaria de ler, principalmente pelo sucesso que faz. Mas assim, eu não sinto obrigação nenhuma de gostar. E o Felipe tá plenamente no direito dele de odiar o livro. E vou além. Atire a primeira pedra quem não tem aquele livro que, assim, todo mundo ama e você absolutamente odeia. Você não entende como pode outras pessoas gostarem. O meu é o meu ano de descanso e relaxamento. Eu odeio esse livro e um monte de gente ama. Isso, e tá tudo bem. Dane-se. Dane-se o que o Felipe Neto pensou ou não do livro A Biblioteca da Meia-Noite. Não é isso que é o problema. Porque ele não parou por aí, né? Ele não parou em, odiei esse livro, no que depender de mim, ninguém deveria ler. Não, ele, né, como sempre, passou do ponto. De partida, ele desconsidera toda e qualquer opinião que não seja a dele ou igual a dele. Então, se você é uma da 1.400.000 pessoas que deu 5, 4 e 3 estrelas nesse livro no Goodreads, saiba que Felipe Neto te acha um imbecil, que você é incapaz de realizar sinapses e que todas as suas opiniões sobre qualquer outros livros são totalmente inválidas. E aqui ele age como muita gente. Ele não é o único que age dessa forma. Isso, ele é só mais um num padrão de comportamento que a gente vê que é muito comum no mundo literário, ou até mesmo da percepção que as pessoas têm no mundo literário. E é essa ideia de que existe a alta literatura, a baixa literatura, a literatura que presta, a literatura que não presta. Uma das razões dele colocar A Biblioteca da Meia-Noite como lixo catastrófico é que é um livro de autoajuda disfarçado de ficção. Longe de mim vir aqui defender o grande gênero literário de autoajuda. Não vou ser essa pessoa, não consumo autoajuda. Mas assim, essa ideia de que eu sou melhor do que você porque eu leio certos livros, mas você é ralé na literatura. Você lê esses livros aí, autoajuda. E a gente é muito comum ver esse tipo de comportamento, esse tipo de ideia transbordando para outras ideias, para outros gêneros. Principalmente, por exemplo, romance. Geralmente são gêneros consumidos por mulheres, né? A gente sabe disso. Que é sempre considerado o fútil, o inútil, o ralé, o que você... se você lê esse tipo de coisa, você não está intelectualmente apto, não está intelectualmente no mesmo nível que eu, leitor de livros cults e livros, sei lá, clássicos, etc. Sabe? 2023, galera. Pelo amor de Deus. Já tá mais do que na hora de aceitar que sim, existe literatura de entretenimento. Que leitura pode ser divertido, que não. Ninguém precisa ser um grande leitor de clássico para ser um bom leitor, né? Porque não basta você ser um leitor. Você tem que ser o leitor certo, você tem que ler os livros certos para você ser considerado leitor. Se você não lê os livros determinados por deuses no Olimpo, você não presta como leitor. Que dirá prestar para dar opinião sobre livros. Quem você pensa que é? Pelo amor de Deus, né? E assim, eu questiono esse tipo de atitude dele de, por exemplo, só a minha opinião é válida. Se qualquer outra pessoa falar o contrário,
essa pessoa não presta, você tem que me ouvir. Sabe, assim, e é engraçado que adoram elogiar os esforços dele pra incentivar a leitura e não sei o quê. Porque, afinal de contas, ele é uma pessoa extremamente influente. Ele fala diretamente com um público extremamente influenciável. É óbvio que vão ouvir a opinião dele. Mas aí você vê, ele usa isso pra minar e destruir qualquer possibilidade das pessoas encontrarem outros nichos que não seja o dele. Não tá interessado em comunidade, ele não tá interessado em valorizar outras comunidades na internet e deixar espaço para outros. Não, ele quer tudo nele, ele quer tudo concentrado nele. Então, ele vai sim bater na tecla que só a opinião dele importa. E assim, eu fico me questionando, apesar de eu estar fazendo esse vídeo, então é um contrassenso, mas fica aí o questionamento do porquê o BookTube dá qualquer tipo de atenção ou validação para ele, sabe assim? E não só isso, mas também as editoras. Ele vive recebendo livro do tipo... que é isso, é esse tipo de conteúdo que vocês acham que é bom para se fazer sobre livros? Não faz sentido, né? É claramente algo que é do interesse dele, unicamente dele, o Deus Sol, ele, né? Enfim. Continuando. Muito se argumentou que uma pessoa da influência dele, em hipótese alguma, deveria desincentivar o hábito de leitura num país que já tem um mercado literário minúsculo perto de outros países. E assim, eu concordo, porque o brasileiro lê em média 3 livros por ano. Isso é muito baixo. A França, por exemplo, é tipo 20 e poucos. E assim, isso porque essa média conta a Bíblia. Porque se não contasse a Bíblia, seria, sei lá, eu acho que 1 por ano e olha lá. Dei uma olhada no relatório produzido pelo Instituto ProLivro, nas estatísticas de leitura do Brasil, etc. Tá público, é só vocês darem uma olhada lá. Em gêneros mais lidos, então tem texto religioso, material universitário e de material técnico, de trabalho, etc. O gênero de literatura e ficção que a pessoa lê por interesse pessoal fica em 7º lugar. Isso é, assim... Ou seja, o consumo desse tipo de leitura, a leitura por prazer, a leitura por interesse pessoal, é baixíssimo no nosso país. Porque uma pessoa que somado tem o quê? 70 milhões de seguidores, uma pessoa que tem voz, tem plataforma e fala diretamente no ouvido dos jovens, das pessoas em fase de formação de hábitos, etc. Porque essa pessoa vai falar, se você gostou desse livro, você é uma mula. Se você gosta de ler isso aqui, você é burro. Por quê? E além disso, ele fala para todas essas pessoas que qualquer pessoa que pense diferente dele sobre isso aqui não tem opinião válida. Sabe? Assim... realmente, assim, às vezes parece que ele não tem noção do que ele tá fazendo. Sabe assim? Faz sentido essa pessoa não ter um pingo de responsabilidade falando de um tema tão complicado, tão delicado, falar dessa forma, displicente dessa forma. Enfim, daí ele, né, tweetou essas coisas e tal, e aí algumas pessoas
pessoas foram lá tentar argumentar com ele. Uma delas foi a Del Rodrigues, que é um canal literário aqui também. Ela começou como literário e aí agora parece que ela faz mais lives de games, etc. E ela respondeu: Felipe, triste de verdade é uma pessoa com o seu alcance e influência resumir gosto pessoal de um leitor, num país que não lê, dessa maneira tão rasa e presunçosa, num eufemismo desnecessário por você não ter curtido um livro popular. Literatura é arte e, como qualquer outra, é experiência singular. Complicado precisar dessa postura toda só para falar de um livro que não te agradou. Não poderia concordar mais. Aí, o outro também que foi lá tentar argumentar com o Felipe foi o Alec Costa, do Bookaholic também, booktuber aqui, colega. Fifo, eu gosto de você pra caramba. Sou membro do Netolab e os caras. Por isso estou batendo tanto nessa tecla nos seus comentários. O problema nunca foi sua opinião, e sim a forma como você expôs. Literatura já é um bagulho elitizado pra caralho, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente fala desse assunto. Porque, dependendo da situação, a gente acaba mais afastando as pessoas dos livros do que o contrário. Eu tive minha vida literalmente salva pela literatura. E se eu tivesse curtido o livro e no início da minha vida como leitor, você tivesse falado dele daquela forma, eu ia me sentir muito mal. Não é o caso de vocês são muito sensíveis. O debate vai para muito além disso. E a gente não pode, de forma alguma, tornar essa discussão num assunto raso. A gente está falando de pessoas que crescem em cidades que não têm livraria ou biblioteca. Um país onde a média de livros lidos no ano é 3. Um país onde livro comum de 200 páginas está custando fácil 1/10 do salário mínimo. Como um fã seu e uma pessoa que te admira muito, senti a vontade de vir aqui fazer textão e pedir para você tentar ver o mundo com outra ótica. Sei que você veio do nada, lá do Engenho Novo, mas hoje você está numa posição de muita influência, cheio dos privilégios. Não deixe que isso te segue e te distancie daquilo que você sabe que é seu objetivo. Sugiro que converse com mais pessoas que vivem o mercado editorial no dia a dia. Isso pode esclarecer muita coisa. Também extremamente sensato. E eu achei muito interessante ele falar do ponto aqui de, por exemplo, vamos supor que a pessoa leu o livro, amou o livro, se sentiu tocado de alguma forma, foi muito especial, tá, não sei o quê. E aí essa pessoa é fã do Felipe Neto. Aí ela lê lá o Felipe Neto descascando o livro, que, de novo, não tem problema nenhum. Só que aí ele vai e fala que qualquer pessoa que gostou desse livro é um imbecil. Como você acha que essa pessoa vai se sentir? A pessoa não vai se sentir um lixo? Não vai ficar se questionando, pô, então eu tô lendo os livros errados? E aí pode cair na armadilha de achar que só tem que ler livro que os outros validem, sabe assim? Eu falei sobre isso no meu vídeo de dicas para ler mais. De ignorar essa coisa de livros necessários, porque precisa ler tal livro. Não, você tem que ler o que você gosta. Porque o importante é ler. Então, você lê aquilo que vai te fazer ler mais. Imagina uma pessoa que você admira gongando dessa forma agressiva o seu gosto de leitura. É óbvio que a pessoa vai se sentir mal. É óbvio que a pessoa vai começar a pensar que tá fazendo alguma coisa errada. Pô, pensa por um minuto. Obviamente que o antiquerido não ia deixar por aí das pessoas criticando ele, né? Ele decidiu continuar postando. Afinal de contas, só a opinião dele importa. Então, se as pessoas estão discordando dele, as pessoas só podem estar erradas, né? E aí ele continuou postando no Instagram. Fiquei sabendo aqui pelos directs que
que as páginas de Facebook... Primeiro, que páginas? Essas páginas estão aqui na sala com a gente? No Facebook? E os booktokers estão me xingando horrores pelo que eu falei de A Biblioteca da Meia-Noite. Então vamos a algumas considerações. Eu não uso o TikTok. Sou contra timelines infinitas de vídeos curtos e defendo o banimento desse formato, graças aos graves danos psicológicos já comprovados por quem fica preso nesses apps. Eu dei uma olhadinha, assim, rapidinha, no canal dele e tá cheio de vídeo curto. Tá cheio de... Como é que é o nome? Shorts. Então, assim, eu não sei vocês, vamos aqui colocar o chapéu de papel alumínio, mas eu desconfio que esse horror do Felipe Neto ao TikTok não tem absolutamente nada a ver com a preocupação dele com os danos do consumo de conteúdo rápido na internet. E talvez porque o TikTok tirou bastante e afetou bastante o consumo de conteúdo no YouTube, né? Mas enfim, continuando. Ele diz: então, se vocês quiserem que eu veja a crítica, vira a câmera de lado e grava um vídeo de mais de 5 minutos para começo de conversa. Bom, eu duvido que ele vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai ficar com mais de 5 minutos. E com a câmera deitada, né? Enfim. E aí ele continuou: eu também não uso o Facebook. Eu tenho 35 anos, não 75 ou 13. Quem de 13 anos tá usando o Facebook? Isso aqui me deixou tudo muito curioso. Assim. Que pessoas são essas falando mal do Felipe Neto no Facebook? Deixa aqui nos comentários se você conhece uma delas. Ele continua: eu mantenho exatamente a minha opinião e tudo o que escrevi, embora tenha pegado pesado. Você acha? Eu estava numa noite horrível e carreguei muito nas palavras, mas são exatamente o que penso a respeito da obra e de qualquer pessoa que se diga especialista em literatura e elogie aquele livro. É a minha opinião. A gente já falou sobre isso. Não importa o que você acha do livro, se você gostou ou não. Mas importa o jeito que você falou do resto, de tudo ao redor. O buraco é mais embaixo. Ponto 4. É porque ele numerou, né? Eu quero agradecer a todos os especialistas de literatura que me encheram de mensagens dizendo: muito obrigado por isso. Eu não posso falar porque seria atacado. Entendi, então. Os especialistas em literatura que concordam com você, esses especialistas, esse monte de especialista que tá na internet, se eles concordam com você, eles são especialistas mesmo. Eles servem para validar a sua opinião, né? Agora, se discordam de você, não são mais especialistas. E outra, que papinho é esse de que, eu seria atacado se eu falasse que eu não gostei? Eu acho que você tá com um pouco de um senso de importância um pouco elevado demais. Não digo o Felipe Neto, não, porque eu tenho certeza que o pessoal ia reclamar, ia ter gente lá reclamando, mas obviamente nem de longe teria a repercussão que teve se ele só tivesse falado: não gostei desse livro e é isso. Não foi isso que aconteceu, né? Mas enfim. Daí ele continua: sem problemas. Eu tomo as porradas por vocês e por todas as outras pessoas que mandaram mensagem dizendo: eu morria de vergonha de dizer que odiei esse livro. Não tenha vergonha. Diga, bota pra fora. Ai, como ele é altruísta, meu Deus do céu, como ele é bonzinho. Ele vai tomar as porradas por vocês, pessoas que tinham medo de ataques imaginários, dos haters metafóricos que vão te agredir online porque você não gostou da Biblioteca da Meia-Noite. Ai, me poupe.
Ah, me poupe, vai. 5. Eu não sou crítico literário. Só dou minha opinião sobre livros. É só clicar no meu destaque ficção aqui no Insta. Tem dezenas de livros lá com nota e uma curtíssima opinião. Tem muita recomendação lá. Acho que vocês vão gostar. Principalmente porque eu não recomendo livros do nível de A Biblioteca da Meia-Noite. Eu me pergunto, por exemplo, se ele recomenda os livros que ele mesmo escreveu. Será? Enfim, né? Por fim, não há problema algum se você gostou do livro. Eu só questionei quem se diz especialista. Se não é o seu caso, por favor, leia e leia muito todo tipo de livro. Recomende, diga o que acha, leia. Agora, se um especialista de gastronomia elogia um prato de miojo esquentado no micro-ondas, aí eu vou no unfollow. Uma coisa é meu irmão comendo isso de madrugada, cheio de fome, e dizendo que tá gostoso. Outra é alguém que ganha a vida pra só entender disso, recomendando o prato pra todo mundo. Gente, imagina ter essa percepção de vida incapaz de aceitar que as pessoas são complexas, que a reação diante de arte é completamente individual e que todas as experiências são válidas em relação a isso. Achar que só a dele importa na vastidão desse planeta. Que é isso? E o pior, a premissa dele, do miojo, nem isso funciona. Porque, por exemplo, o Anthony Bourdain, um dos pratos favoritos dele era o mac and cheese de uma rede da Popeyes, da rede de fast food. Porque é muito mais do que só uma questão objetiva. Você acha que o Anthony Bourdain não sabia que era um prato furreco de fast food? Você acha isso mesmo? Não, mas ele gostava, porque, sei lá, ativava coisas dele que ele gostava. E é isso, é a mesma coisa com livro. Eu posso amar clássicos, os clássicos mais complexos, Ulisses e Moby Dick e não sei o quê, e ao mesmo tempo amar ler um romance de época. Sabe? As pessoas não são unidimensionais. Todo mundo tem inúmeras camadas que vão ser preenchidas cada hora de um tipo de coisa. É a mesma coisa, por exemplo. Eu acho que as pessoas não deveriam, por exemplo, só consumir filme Marvel. Eu acho que elas deveriam explorar outros gêneros de cinema, outros estilos, eu não sei o que, não sei o que lá. Então por que eu vou argumentar que as pessoas deveriam se alimentar e se entreter apenas com a fina flor do cinema iraniano? E é isso, sabe? Limitar a experiência humana na Terra a isso. É uma visão completamente limitada da existência, sabe? Afe Maria. E ele ainda continua. Ah, só pra finalizar. Se vocês virem algum TikToker ou Facebooker... Gente, que é isso? Facebook? O que é isso? Enfim. Ou o cacete que for falando que eu não incentivo a leitura, mande essa pessoa estudar minha vida. E tudo que eu faço para impulsionar a leitura aos meus seguidores. Aliás, mande logo essa pessoa para outro lugar, porque ela não faz a mais puta ideia do que está falando e nem sequer pesquisou minha história antes de sair falando bosta. Eu fui massacrado por fãs de Crepúsculo, 50 Tons e do Bolsonaro. Sim, mesmo uma argumentação infalível. Fãs de Crepúsculo, fãs de 50 Tons de Cinza e bolsonaristas. Fui acusado de pedofilia, associação criminosa, corrupção de menores, crime contra a segurança nacional. Enfrentei o prefeito do Rio de Janeiro na censura da Bienal.
O que aconteceu no governo Bolsonaro e naquele episódio da Bienal passada realmente foi muito absurdo e a atitude dele realmente foi louvável. Não, isso aqui não está em discussão. Mas ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com a história? Só por causa disso você acha que vai ter carta branca pra falar e fazer o que você bem entendeu pra sempre? Faça-me o favor. Continua. No dia que BookTokers forem minha preocupação, esse será o dia mais leve da minha vida. Engraçado que ele falou que... ele deletou todos os tweets e falou que o Twitter tá muito tóxico. E que ele vai dar um tempo. Ele não conseguiu dar um tempo, ele ficou, acho que, sei lá, 10 horas offline. Mas, enfim, engraçado, né? Aparentemente foi uma preocupação momentânea, sim. Mas ele não acabou ainda, óbvio, porque ele não é um homem de poucas palavras. Entrei em perfis de bookstagrams para ler umas críticas e estou embasbacado. Não há críticas. Quase todos que eu vi são apenas resenhistas bajuladores. Fazem uma sinopse do livro e todos são maravilhosos. Como se fosse um crime dizer que um livro é ruim. Ora, vá a merda. Imagine um Nelson Rodrigues lidando com essa gente. Nem todo livro é bom. Embora todo livro seja bom para alguma pessoa. Engraçado, né, Felipe? É engraçado, realmente, nem todo livro é bom. Embora todo livro seja bom para alguma pessoa. Você não concorda com isso. Se concordasse com isso, não teria começado tudo... Enfim. Essa ideia de que falar mal de um livro é pecado para a literatura é uma aberração da geração Z. Ninguém tá falando isso, Felipe. Absolutamente ninguém. Tem muito livro merda nas prateleiras. Essa galera falsa que diz que todo livro é bom é apenas isso. Falsa. Quem são essas pessoas que estão falando que todos os livros são bons, Felipe? Eu quero que você me mostre uma pessoa que afirme categoricamente que todos os livros são bons. O cinema está em crise. Imagine se agora decidissem que toda crítica de filme deve ser positiva, porque falar mal vai fazer as pessoas não irem ao cinema. Ninguém falou isso. Ninguém falou que toda crítica a livro precisa ser positiva. Onde você tá vendo isso? Aonde? Mostra pra gente. Aonde? Quem tá falando isso? Ninguém tá falando isso. Eu perdi horas da minha vida procurando esses tais TikTokers. Olhei tudo que tava mencionado. Felipe Neto, Biblioteca da Meia-Noite. Caramba, ninguém falou que você tá errado em não gostar do livro. Eu não achei um que falasse isso. Todo mundo fala, não tem problema nenhum o Felipe não gostar de Biblioteca da Meia-Noite. O problema é que ele foi além, sabe? Aff. Foi isso que li dos tais book floppers por aí. Repito, se você é desse tipo e defende isso, sem nunca criticar livro algum, vá à merda. Você não é crítico, é escritor de sinopse. Eu acho assim, não preciso nem falar o quanto isso é desrespeitoso e grosseiro chamar os booktalkers de bookfloppers. Primeiro porque eles não estão fazendo propaganda de cassino online para jovens. Segundo, já está mais que documentado da importância e da relevância que eles tiveram para a expansão do mercado literário. Não só brasileiro, como de outras partes do mundo. Mas, né, a gente volta ao começo do vídeo. É que Narciso acha feio que não é espelho. Ele não consegue entender que podem existir pessoas que não ajam ou pensem como ele e que produzam conteúdo que sejam engajados, tal, não sei o que ele não concorde. E assim, essa coisa, tipo, é só uma sinopse. Gente, a premissa do TikTok são vídeos de o quê? 1 minuto? Que críticas literárias são essas que vão ser feitas em 1 minuto? É óbvio que vai ser feito de uma forma superficial para engajar e atingir o objetivo da informação. Tipo, o TikTok em nenhum momento se propôs a ser uma rede, pelo menos não até o momento,
em ser uma rede de debates aprofundados sobre os assuntos. Se eu quisesse ler uma crítica literária profunda sobre algum livro, o último lugar que eu iria procurar é o TikTok. Agora, se eu tô procurando, sei lá, dicas de romance com o trope Enemies to Lovers, eu sei que lá eu vou encontrar literalmente milhares de vídeos com dicas curtas que eu vou ver pá, pá, pá. E é isso. Sabe? Por que você tá cobrando dos TikTokers algo que eles em nenhum momento se propuseram a fazer? Agora sim, depois de muito bater em Felipe Neto, a única coisa que eu concordo, assim, pontualmente com ele, é que às vezes eu sinto que se desenvolveu uma relação de simbiose entre influencer e editoras, e vem muito do comportamento de algumas editoras em não tolerar críticas negativas em relação aos livros deles. Assim, eu sou um bebê nessa comunidade, eu acabei de chegar. Mas até eu já recebi recomendação, falou assim, ó, tal vídeo, você falou tal coisa, não vai pegar bem com a editora tal, porque eles não gostam de crítica negativa. Ah, ó, você provavelmente nunca vai receber livro deles porque você falou mal do livro tal, 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 tal. Isso é péssimo, né? Vamos combinar. Porque, principalmente num nicho em que se investe muito pouco em marketing, você vê que é super difícil, por exemplo, que booktokers sejam contratados para fazer publicidade de outros produtos que não sejam livros e relacionados a livros. Enquanto outras áreas, a galera tá fazendo propaganda de tudo, fazendo propaganda de amaciante, de bebida, de não sei o que, de comida, o que for, né? O nicho de livros na internet é muito esquecido no churrasco. E aí isso faz com que as pessoas se apeguem muito a essa ideia de que o relacionamento é eu tenho que fazer tudo pra receber livro. E aí acaba que, às vezes, as pessoas evitam dar aspectos negativos dos livros. E aí você percebe, e assim, você começa a perceber, né? Principalmente quando você segue a orientação e vai ler o livro, que às vezes tem problemas objetivos, assim, que transcendem o critério de gosto pessoal, são problemas objetivos, né? E em nenhum momento é falado, sabe assim? Ou então, vários influencers fazem resenha e usam as mesmas palavras-chave para descrever o livro, assim. Você sabe que é do material publicitário. A gente já sabe, assim, dá para notar, né? A gente já tá calejado de internet de ver essa galera fazendo publi, né? Enfim, mas, obviamente, isso são exceções. Não dá pra colocar todo mundo no mesmo balaio só porque algumas pessoas preferem essa relação de ganhar livro a fazer algum comentário negativo em relação ao livro. Inclusive, por gentileza, não façam fofoca sobre isso aqui nos comentários, porque não é esse o objetivo desse vídeo, né? Estamos aqui para conversar e falar mal do Felipe Neto. Não, brincadeira. Mesmo porque nenhuma dessas pessoas estão fazendo propaganda de cassino para jovens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo e até a próxima.